de Minas, é da gente. Inter TV. Polícia prende o principal suspeito de assassinar um casal numa estrada de terra em Caratinga. Vacinação contra a Covid-19 em Teófilo Otoni, a imunização é para meninada de 3 e 4 anos. E no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, ações de conscientização para alertar a comunidade. É quinta-feira, dia 28 de julho, o MG2 já começou. Olá, boa noite para você. A polícia tenta prender o segundo suspeito de participação em um duplo homicídio que aconteceu em março na cidade de Caratinga. Foi em março deste ano, foi na zona rural. Um dos homens envolvidos no crime foi preso nesta quinta-feira durante uma operação policial. A operação Insídia, realizada pelos policiais civis com a ajuda do canil da Polícia Civil, fez buscas pela região de Caratinga, Manhuaçu e Dom Modesto para prender os suspeitos de envolvimento no duplo homicídio que aconteceu em março deste ano. Segundo a polícia, a execução de Marcelo Antônio de Oliveira, de 45 anos, e Laine Inês Caetano, de 24 anos, foi uma queima de arquivos por disputa de ponto de tráfico de drogas. O casal foi morto a tiros em uma emboscada na zona rural de Dom Modesto, a 5 quilômetros do centro de Caratinga. O mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Civil foi concluído com a prisão de um dos suspeitos de participar do duplo homicídio. Ele foi preso no bairro Limoeiro, em Caratinga, e com ele foram apreendidos R$ 1.900 e alguns aparelhos celulares que serão utilizados na investigação. Além desse, outro suspeito de envolvimento no crime, um homem de 25 anos, está foragido e a polícia segue a operação. Apesar de no local em si não ter câmeras, nós conseguimos elementos que indicam a autoria do crime por parte desses envolvidos. Todos os dois indivíduos com a ficha corrida, envolvimento em tráfico de drogas, homicídio, roubo e suspeitos de estarem ainda envolvidos na traficância de drogas local aqui. Motivação do homicídio, guerra do tráfico local, disputa aí por pontos de tráfico. A vítima, ela era de Manhuaçu, o homem e a mulher eram de Manhuaçu, sendo que o homem já havia sido vítima de várias tentativas de homicídio lá. No final do ano passado, início desse ano, ele veio para cá, para Caratinga, tentando fugir exatamente, dessas tentativas de homicídio lá, e estava ficando em um hotel nas proximidades ali de Dom Modesto, onde mantinha contato aí com os envolvidos no crime. A gente agora está linkando as companheiras dos executores do crime, do homicídio. A polícia ainda procura pelo autor de um homicídio que aconteceu na cidade de Lajinha, no córrego São Domingos, que fica na zona rural. O crime foi na madrugada de hoje. Altair das Dores de Souza, de 48 anos, foi encontrado ainda com vida. Ele foi atingido por 2 tiros. Altair foi socorrido por uma ambulância da cidade de Lajinha, mas morreu antes de receber o atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o autor do crime é um homem de 30 anos. A esposa deste autor disse à polícia que a vítima foi armada com um revólver até a residência do casal e que depois de um desentendimento, teve luta corporal, o homem conseguiu tirar a arma da vítima, atirando logo em seguida para se defender. Depois dos tiros, ele fugiu. E a polícia também procura pelo suspeito de ter assassinado um homem em Guanhães. A polícia diz que Reinaldo Júnior de Almeida, de 22 anos, foi atingido com os tiros ao sair de casa quando estava montando na moto. Disse também que o autor atirou em cima de um muro de um cemitério. Olha só, detalhe, um muro de quase 3 metros de altura. Aí, depois ele pulou desse muro, atravessou a rua, atirou novamente contra o jovem. Reinaldo chegou a ser levado para o hospital, mas morreu. Foram constatadas 3 perfurações no corpo dele. A polícia descobriu que na terça-feira desta semana, por volta de 11 da noite, a vítima Reginaldo teria ido e atirado numa casa na rua Heitor Nunes, no bairro Alvorada, conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ontem, a polícia foi até essa casa a apreender munições de arma de fogo. O crime segue em investigação pela Polícia Civil.
As hepatites são graves à saúde, podem levar à morte se não tratadas de forma precoce e correta. Hoje é um dia importante para levar essa informação para você, porque é o dia D de combate à doença. Em Ipatinga, muitas pessoas foram testadas, ganharam ainda a oportunidade de receber dicas importantes para evitar o contágio, que pode ser de várias formas, até mesmo pelo compartilhamento da escova de dentes. O Antônio tem 77 anos. Esta é a primeira vez que ele faz o teste de hepatite. Eu vi na imprensa e através da internet, né, a convocação da prefeitura. E eu aproveitei a oportunidade, porque a gente não pode perder essas oportunidades da vida, né, para saber como é que a gente está com a saúde, né. Depois das orientações, um furinho no dedo e pronto. É só aguardar o resultado, que sai em até 15 minutos. Esse teste é uma questão de liberdade. A pessoa fazendo esse teste, mesmo que dê positivo, o tratamento vai ser feito de acordo com a informação que eu tive aí. Então, é a tranquilidade para todo mundo, até da região, né? Porque isso é uma coisa transmissível. É uma doença perigosa, sigilosa, não tem sintoma. Quando dá sintoma, a pessoa já está em situação difícil. Então, tem que cuidar antes, aproveitar o tempo mesmo e a oportunidade que a prefeitura está dando para a gente. A recomendação é que todas as pessoas acima de 40 anos façam o teste pelo menos uma vez. A infectologista do Centro de Controle de Doenças Infectoparasitárias de Ipatinga, o CCDIP, ressalta ainda a importância do teste para a terceira idade. Até a década de 80 a gente não tinha o controle dessas transmissões, né? Então, pessoas principalmente que foram submetidas à hemotransfusão, a cirurgias, porque a gente não tinha controle, né, das doenças, as cirurgias, a transplante, procedimento dentário, tatuagem, piercing, pessoas que utilizaram drogas, né, endovenosas, e também por conta da hepatite B, que a gente tem a transmissão também, principalmente, né, mais intensa por via sexual, né? Então, até a década de 80 não existia preservativo, ninguém usava preservativo. Então, são pessoas que viveram um momento de menor prevenção da doença, né, da transmissão dessas doenças. A hepatite é uma inflamação no fígado que pode ser provocada de diferentes formas. Por isso, a prevenção é fundamental. Como são doenças por via sexual, contato com material contaminado e de mãe para filho, principalmente na hepatite B, que o risco é maior, gestantes têm que fazer exame e aí, se forem positivas, têm que ser avaliadas quanto a início de tratamento ou medicação para a né, assim, imunoglobulina e vacina. Por via sexual, sexo seguro, que é o uso de preservativo, e por contaminação por sangue, material contaminado, não compartilhar agulhas, seringas, não tatuagem fazer com material descartável, não compartilhar alicate, né? Ideal que toda mulher tenha o seu alicate, ou que faça no local que você tenha a garantia de que é realmente esterilizado de forma adequada, lâmina de barbear, escova de dente. O vírus da hepatite B, só uma curiosidade, ele sobrevive até 7 dias fora do nosso organismo. Então, é o de maior risco de contaminação mesmo por um acidente pérfuro-cortante e a vacina, né, da hepatite B, que a gente tem a vacina que todo mundo tem que estar imunizado. A hepatite é uma doença geralmente silenciosa. A melhor forma da gente diagnosticar é testando, porque quando começa a ter sintomas mais proeminentes, às vezes é quando já tem complicações de cirrose ou até do câncer de fígado, né, ou do hepatocarcinoma. E aí a gente não quer que chegue nesse ponto, né? Então a gente precisa fazer um diagnóstico precoce para instituir tratamento quando indicado, para que não evolua para principalmente cirrose e câncer de fígado. E com o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores. Olha só, um homem de 88 anos morreu engasgado hoje em Governador Valadares. O G1, o nosso portal de notícias, apurou essas informações e é o destaque da página de hoje. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava acompanhado de uma cuidadora em casa quando se alimentou e acabou engasgando com o alimento. O idoso morava no centro da cidade, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros foram chamados, fizeram manobras de salvamento para reverter a parada, mas ele não resistiu. Uma equipe do SAMU esteve no local, o médico atestou
a morte do idoso. Então, para ler esta e outras notícias das cidades da nossa região, pode acessar aí o nosso site g1.com.br/vales. A gente vai para o primeiro intervalo aqui do MG2. Na volta a gente vai falar sobre vacinação contra a Covid-19 para as crianças. Em Teófilo Otoni, a imunização é para crianças de 3 e 4 anos já. Viu os detalhes? Eu te conto logo depois do intervalo. Agora são 7 horas e 23 minutos. MG2 de volta para falar que uma pessoa foi presa e 3 armas apreendidas hoje durante uma operação da Polícia Militar na cidade de Conselheiro Pena. Após receberem denúncia anônima, os policiais do meio ambiente foram até o local onde o morador criava porcos sem a autorização dos órgãos ambientais. Aí, durante a fiscalização, foram encontradas 2 espingardas, um revólver e também munição. O homem foi preso e o material apreendido foram levados para a delegacia da cidade. Eleições 2022, o Democracia Cristã realizou convenção ontem em Belo Horizonte. O partido definiu apoio à candidatura de Romeu Zema, do Novo, ao governo do estado. Agora a gente vai à previsão do tempo. Sexta-feira deve ser de céu claro, parcialmente nublado, mas com temperaturas relativamente altas para um inverno, que a gente tem enfrentado. Vai esquentar bem durante o dia. Governador Valadares vai fazer 32 graus amanhã, durante a tarde. Nas outras cidades da nossa região que a gente separou para você também, tem temperaturas acima dos 30 graus. Coroaci, olha só, vai fazer 35 graus amanhã. São Sebastião do Maranhão, 34 é a máxima prevista. Conselheiro Pena, 31. Entre Folhas, 32 graus. Felisburgo é a cidade que a gente separou, que vai fazer temperatura menor que 30 graus. 29 é a máxima para a cidade. 10 graus é a mínima prevista para Felisburgo amanhã. Fala agora de vacinação contra a Covid-19 para as crianças. Em Teófilo Otoni, a imunização é para os pequenos de 3 e 4 anos. A vacinação para crianças de 3 e 4 anos foi liberada em Teófilo Otoni, um método importante para evitar o vírus da Covid-19 nos pequenos. Dona Marinéia sabe dessa importância e fez questão de já levar a Alice em uma das salas de vacina da cidade. A importância é a proteção, Porque o vírus está aí, pegando todo mundo, É importante todo mundo trazer. E a Dona Marinéia está certa, pois foi identificada uma síndrome respiratória diferente, efeito do coronavírus. No Brasil, essa síndrome respiratória já acometeu mais de 600 crianças e já teve mais de 93 óbitos. Então, a importância de vacinar, uma vez que a vacina é a única prevenção que nós temos contra a Covid-19. São ao todo 14 salas de vacina distribuídas em Teófilo Otoni. Todas elas disponibilizam não só vacina para crianças a partir de 3 anos, mas também para aquelas pessoas que não completaram o esquema vacinal. Além disso, continua disponível a vacinação para aquelas pessoas com mais de 40 anos que não tomaram a segunda dose de reforço contra a Covid-19. A Aglid ressalta que a vacina contra a Covid-19 pode ser aplicada junto com outra vacina do cotidiano infantil. Uma outra novidade também é que não precisa ter intervalo com as outras vacinas da rotina, Antes dessa última nota técnica, deveria ter um intervalo por precaução, mas estudos mais recentes já verificaram que não tem mais essa necessidade. Então, o papai e a mamãe que levar a criança para vacinar outra vacina do calendário já pode aproveitar a oportunidade e vacinar também contra a Covid-19. E a pequena Alice deu o recado. Eu tomou vacina. Gracinha. Olha só, o IBGE abriu mais um processo seletivo para a contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022. São 15.075 vagas para recenseador, que exige nível fundamental completo. A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. As inscrições gratuitas começaram hoje e terminam na segunda-feira, dia 1º de agosto.
Os candidatos devem levar a ficha de inscrição até um dos postos do IBGE listados no edital. A remuneração vai ser por produção calculada por setor censitário, conforme a taxa fixada, e de conhecimento prévio de unidades recenseadas, que são os domicílios urbanos ou rurais, tipo de questionário básico ou amostra, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. A jornada de trabalho recomendável para a função é de no mínimo 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta de dados para o censo demográfico. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. Então, mais informações sobre o edital você encontra na nossa página g1.com.br/vales. Segundo intervalo aqui do MG2, na volta a gente vai falar de esportes. O América entra em campo daqui a pouco para enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil. Os detalhes eu te conto em instantes. 7h30. Até já. A gasolina vendida às distribuidoras vai ficar mais barata a partir de amanhã. O anúncio foi feito hoje pela Petrobras. O valor médio vai passar de R$ 3,86 para R$ 3,71, redução aí de 15 centavos por litro. Essa é a segunda redução seguida no valor do combustível anunciada pela Petrobras. Na semana passada, o preço repassado às distribuidoras tinha caído 20 centavos. Uma quadrilha montou um esquema para invadir trens e roubar um produto que ficou muito valioso nos últimos 2 anos, é o ferro gusa. A gente vai ver como que os criminosos agem na reportagem. A ação é sempre em grupo e o alvo é o ferro gusa, um composto de minérios com destino industrial. De uma única vez, são retiradas toneladas da carga. Entre as pessoas, segundo a Polícia Civil, estão crianças e adolescentes, aliciados para a prática criminosa. Aquelas pessoas que a gente efetivamente vê cometendo o crime, as que sobem no vagão, geralmente são pessoas ali extremamente carentes, que vivem no entorno das linhas, da linha férrea, onde passam esse transporte do ferro gusa. E essas pessoas, às vezes moradores de rua, pessoas viciadas em droga, né, que estão ali na drogadição, carentes, crianças, você vê às vezes mulher grávida, pessoas que estão passando por necessidade financeira mesmo e que são seduzidas, são cooptadas por esses receptadores para fazer essa parte do furto. De acordo com este boletim de ocorrência, em um dos ataques, em março deste ano, o grupo conseguiu retirar das composições cerca de 60 toneladas de material. Uma parte acabou sendo recuperada pela Polícia Mineira, que confirma um aumento importante desse tipo de furto nos últimos 3 anos. Do início de 2020 até março deste ano, foram pelo menos 470 registros. É uma tentativa de furto a cada 2 dias. Minas Gerais é o principal produtor de ferro gusa do Brasil. Das 60 fábricas do país, o estado tem 51 e responde a 77% da produção nacional. A maioria dos crimes acontece na região metropolitana de Belo Horizonte, onde ficam instaladas as indústrias. O gusa é uma matéria-prima usada na fabricação de vários produtos e a base para a produção de aço. Na indústria, o minério de ferro passa por várias transformações até virar esse material aqui, que recebe o nome de lingote. Um pedaço que tem cerca de 15 centímetros, pesa aproximadamente 5 quilos e cabe na palma da mão. Depois de pronto, ele vai direto para a ferrovia, o principal meio de transporte, até chegar aos portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Na Grande BH, a investigação já identificou pelo menos 4 pontos ao longo da linha férrea em que os criminosos param trens para furtar. São locais próximos a avenidas e rodovias movimentadas. Isso facilita o transporte do material para carros e até caminhões que são usados pelos bandidos. Esse lingote, por exemplo, ficou para trás.
Só no trecho da linha férrea que vai até o Espírito Santo, de dezembro do ano passado a abril deste ano, foi registrada a perda de mais de 1.600 toneladas de ferro-gusa. Ou seja, em 4 meses, a carga perdida encheria 28 vagões ou 91 caminhões de carga. E isso trouxe muita preocupação e, naturalmente, um prejuízo muito grande. Os ataques também são um perigo para quem se arrisca entre os trens. Em abril, um rapaz de 30 anos teve a perna amputada ao cair do vagão em movimento. Quem mora perto da linha férrea assiste à ação dos criminosos e tem medo de dar entrevista. Nos últimos anos, o ferro-gusa teve forte valorização no mercado. O preço da tonelada, que no início de 2020 era de R$ 1.300, este ano já passa dos R$ 4.000. A Polícia Civil trabalha com 3 núcleos de atuação na prática desses crimes. As pessoas que se arriscam nos trens, retirando o ferro-gusa dos vagões. Elas são conhecidas como formiguinhas. Os intermediários, que recolhem o material dos trilhos e fazem o transporte para outros pontos. E também os receptadores, aqueles que compram o produto e acabam financiando todo o esquema. A investigação, que começou há 2 anos, já recuperou cerca de 400 toneladas do ferro-gusa furtado. Chegando no local, muitas vezes a gente se depara com 1, 2, 3, 4, 5 pedras. Mais recentemente, atendendo a um chamado da população, nós nos deparamos com uma grande quantidade de ferro-gusa e também de soja, em torno de 6 toneladas de ferro-gusa. E ali a gente se deparou com 4 suspeitos, né, possivelmente autores desse furto de material. Toda a operação nas linhas de trem é monitorada nesta central de controle. A concessionária mineira tem investido em segurança e tecnologia para impedir novos furtos. E o mais importante para nós, é lógico que a gente tem que também impedir que essas pessoas retirem o material do trem. Mas o mais importante é entender e conseguir neutralizar a ação dessas pessoas que estão nesse topo dessa cadeia aí, articulando para que pessoas necessitadas façam um serviço sujo para si. A Prefeitura de Governador Valadares informou que, com as alterações anunciadas pelo governo federal dos benefícios atrelados ao Cadastro Único aos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, da cidade, estão com um movimento bem maior do que o normal. Que, além disso, o site do Cadastro Único está lento, caindo muito devido ao alto número de acessos em todo o Brasil. Por causa disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social está tendo que limitar por dia o número de atendimentos de cadastro único, disponibilizando senha, mas que procura atender, na medida do possível, o maior número de pessoas. A Secretaria pede para que a população procure informações e entenda se realmente tem direito àquele benefício, já que foi constatado que alguns cidadãos que esperavam atendimento não tinham direito, como, por exemplo, o auxílio caminhoneiro e taxista. O benefício vai ser para motoristas registrados até 31 de maio deste ano. Hora do esporte aqui no MG2, a gente vai saber as informações dos times mineiros. O América entra em campo daqui a pouco, todos os detalhes para este confronto com o Thiago Borges. Boa noite para você, Thiago. Olá, boa noite também para você, para quem nos acompanha aqui no MG2. Uma semana um pouco diferente, né? Com um jogo no meio de semana apenas para o Coelhão. Coelhão, único sobrevivente de Minas na Copa do Brasil. Pega o São Paulo, um jogo fora de casa. O América, que tem aquela montanha russa no Campeonato Brasileiro, mas tem uma dinâmica, né? Uma forma de jogar completamente diferente na Copa do Brasil, né? É outra atmosfera, assim como os jogadores gostam de dizer na Copa do Brasil, que tem outra pegada, né? Basta um resultado positivo no primeiro jogo, pode perder a segunda partida. Claro, tem que depender dessa combinação e o time acaba avançando nas competições, nas fases, né, da Copa do Brasil. Vai aparecer aqui, vai participar aqui com a gente Felipe Azevedo, atacante do América, vai falar desse confronto de daqui a pouquinho, às 8 da noite, nesse jogo fora de casa, como o time vai se comportar nesse duelo contra o São Paulo. Fala comigo, Felipe Azevedo. A equipe vem bem realmente, mas a gente não tem muito o que conversar, a gente
entra em campo e sabe que Copa do Brasil é um campeonato diferente. A gente sabe que a gente precisa sempre fazer o resultado para que depois nós possamos ter tranquilidade no segundo jogo. Foi assim contra o CSA, contra o Botafogo e contra o São Paulo não vai ser diferente. A gente vai buscar o resultado, vai buscar uma vantagem, porque a gente sabe que é importante para o segundo jogo, né? A gente sabe que isso faz toda a diferença para conseguir uma classificação. Então a ideia é sempre essa, fazer um primeiro jogo forte, intenso, para conseguir o resultado, para levar uma situação melhor para o segundo jogo. Tá certo. Boa sorte ao América. O jogo é daqui a pouquinho, às 8 da noite. O América que não vai ter muito tempo de descanso para o próximo duelo, que vai acontecer no fim de semana contra o Avaí, mas vai ser um jogo em Belo Horizonte. Falando do fim de semana, antecipando um pouquinho a rodada do fim de semana. O Atlético joga contra o Internacional, um jogo fora de casa, e o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Brusque, um jogo fora de casa. O Cruzeiro, que é aquele líder isolado da Série B. Tá falado? Forte abraço. Boa noite. Tchau. Obrigada, Thiago. Até amanhã aqui com mais esportes no MG2. E assim a gente encerra a edição do MG2 desta quinta-feira. Mais notícias amanhã no Inter TV Notícias. Te encontro amanhã no MG2, sempre a partir de 7 da noite. Boa noite para você.